Somente Deus. O tema da nossa mensagem dessa noite. Vamos fazer uma leitura bíblica, Salmo 62, versos de 5 a 8. Salmo 62, versos de 5 a 8. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Que palavras mais maravilhosas nós escutamos aqui de Davi. A certeza, a entonação dessas palavras, né? A gente fica imaginando. Palavras ditas com o coração, palavras de entrega, palavras de confiança em Deus. Ele diz o quê? Dependo de Deus. Deus é a minha rocha, a minha glória, a minha salvação, a minha paz. Por isso, somente em Deus espero. Você espera de quem? Daquilo que você considera, daquilo que você depende. E a conclusão que ele tem: não serei abalado. Não serei abalado. Versículo 8 é como se ele tirasse os olhos da sua própria palavra, da sua própria declaração, e olhasse para as pessoas que o cercavam, que estavam com ele, e diz: confiai nele, ó povo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o vosso refúgio. Abram o coração para Deus, pois ele é o refúgio. Irmãos, quem deposita a confiança no Senhor, tem a sua fé fortalecida, com certeza tem essa paz que é descrita aqui pelo salmista. Como nós falamos hoje cedo, aquele que confia no Senhor, mesmo diante dos problemas, sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é o choro do desespero de muitos que olham e falam: não há mais esperança alguma. Nós sabemos que nós temos esperança. Sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para toda a vida, é para sempre. Salmo 35. O choro pode durar uma noite, ou a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Quando ele diz aqui que é um só momento, com certeza, há momentos que parece que passam muito mais devagar, e nós sofremos nesses momentos. Mas a palavra do Senhor é: confie, é breve esse tempo. Provem e vejam que o Senhor é bom. Também, como eu disse rapidamente hoje cedo, é fé, não é imaginação. Qual a diferença de fé para imaginação? Imaginação cria o irreal. Você pode imaginar qualquer coisa. A fé, ela te dá direção. A fé te faz enxergar aquilo que é o real, a verdade. Pela fé nós sentimos a presença de Deus. Quando o texto diz: prove e vede, como que você prova o Senhor? Nós não provamos o Senhor como nós provamos qualquer outra coisa, através de uma teoria, através de uma prova física, através de provas materiais. Nós provamos o Senhor pela fé. É inexplicável, mas nós provamos o Senhor. Sabemos que Deus é real.
Sabemos que esse socorro proclamado por Deus é real. A fé nos dá essa certeza de Deus, nos fortalece mais e mais, nos aproxima de Deus. Por isso, irmãos, nos dias difíceis nós precisamos orar, precisamos crer, precisamos nos aproximar do Senhor, precisamos pedir: Senhor, aumenta-nos a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém se aproxima de Deus. Hebreus 11:6 diz que quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. A fé é mais do que confiança em provas. A fé é confiar no invisível, é confiar naquilo que ainda se espera e não tem. Isso é depender de Deus. E é nos momentos mais difíceis, e é quando as coisas são tiradas de nós, é que nós vemos o quanto nós precisamos da fé. Quando está tudo bem, parece que vamos dando um jeitinho aqui, tenho dinheiro guardado, tenho meu passeio programado, eu tenho a minha igreja, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas quando as nuvens ficam negras, quando estamos no escuro, tudo é mais difícil. Por que nós temos medo do escuro? Porque quando você está no escuro, você não consegue enxergar o seu inimigo, você não consegue enxergar o que vem contra você. E muitas vezes nós sentimos isso, estamos no escuro, o que será de nós amanhã? Mas nós vivemos pelo que nós vemos ou pela fé? A fé enxerga no escuro, e por isso que nós devemos viver pela fé. 2 Coríntios 5,17, Paulo diz: visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Mais do que entender o que vai acontecer, mais do que saber de tudo, nós temos que confiar. Você já parou para pensar o quanto nós queremos uma explicação para tudo? Nós queremos entender, nós queremos que as coisas façam sentido, nós queremos ver. Mas Deus diz que nós devemos crer. A base não é o ver, mas o crer. Somos tentados a pensar que podemos encontrar sentido em explicar as coisas. E cada vez nós estamos percebendo que a gente tem que encontrar o sentido, e mesmo não entendendo das coisas, e mesmo em não saber o que as coisas são, como as coisas são. Lembrando que Deus é quem cuida de nós. O Salmo 62, o verso 7 que nós lemos, Davi diz: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Em Deus, não em mim mesmo. Enquanto nós queremos uma resposta breve, enquanto nós queremos saber o que virá amanhã, Deus fala: descanse, confie, tenha fé, viva com fé. Jesus diz lá em Lucas 17,6, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. É um exemplo, não necessariamente que seja literal, mas é um exemplo que mostra o poder da fé. E onde está o poder da fé? O poder da fé está exatamente nessa entrega a Deus. Porque não sou eu que vou fazer, não sou eu vou pedir, eu vou clamar. E o Deus que move as montanhas vai executar. Por isso é poderoso. Porque não depende de mim. Não depende do que eu sei, não depende da minha força. Mas depende de Deus. Fé é confiança em Deus. De que as mais ricas bênçãos podem vir sobre nós. E essa fé nos dá coragem. Lembra que nós falamos no início?
Davi tinha paz, Davi tinha coragem. Lá fala, eu espero silenciosamente. Nós estamos silenciosos, irmãos. Eu quero que essa resposta seja minha e tua. Sim, nós estamos silenciosos, nós estamos descansando no Senhor. Nós não estamos amedrontados, porque é assim que nós devemos responder às calamidades, às más notícias. Coração firme no Senhor não se atemoriza das más notícias. Mesmo que por um momento a gente se sinta abalado, se sinta triste, logo a gente olha para o Senhor e fala, Senhor, tudo está nas tuas mãos. E descansa, e dorme, e segue. Não pode falar segue a vida que vai dar problema. Segue a vida aí, não? Mas segue confiante. Não estou dizendo ficar à parte, não se sensibilizar com a tristeza, com o sofrimento, não. Eu estou dizendo que segue mesmo diante do sofrimento, das dificuldades. Sobre esse tema, o poder da fé, Afraate, um dos considerados pais da igreja, disse frases muito bonitas. Ele diz, amado, aproximemo-nos da fé, pois seus poderes são enormes, porque a fé transladou Enoque ao céu. Ela propiciou que a estéril gerasse filhos, livrou pessoas da espada, tirou-nos do poço, enriqueceu os pobres, libertou os cativos, livrou os perseguidos, fez cair fogo, dividiu o mar, fendeu a rocha e deu água para os sedentos beberem, satisfez os famintos, ressuscitou os mortos e tirou do Sheol, acalmou a tempestade, curou os enfermos, derrotou exércitos, derrotou muralhas, fechou a boca dos leões e inibiu as chamas da fornalha, humilhou os orgulhosos e honrou os humildes. Pare para ler a Bíblia. O tanto de coisas que já são histórias, que você olha e você fala, que Deus grandioso que operou na vida desses homens, mas esse Deus é o mesmo que age hoje, o de ontem, o de hoje, para todo sempre. Pare um pouco a sua história, olhe para a sua vida, de quantos momentos difíceis Deus te livrou. Eu não sei se você está hoje vivendo um momento mais difícil da sua vida, muitos de nós já passamos por vales maiores do que esses, e Deus nos livrou, por que não nos livrará? Para a gente concluir, a gente precisa pensar uma coisa, que sempre nós temos que voltar a esse princípio. É um princípio e básico, irmãos, contra a ansiedade. Viva um dia de cada vez. Olha o que diz 2 Reis 25:30. E quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia, no seu dia, todos os dias da sua vida. Depois que a gente lê esse texto, a gente mata a charada, né? Mas e para encontrar esse texto, quem encontrou primeiro para mim, me deu essa ideia, foi Spurgeon. Num devocionário Dia e Noite de Spurgeon, ele comenta 2 Reis 25:30, e ele diz o quê? Jeoaquim não foi despedido do palácio do rei com uma provisão suficiente para vários meses. Seu provimento lhe foi dado como uma porção diária. Nisso ele bem retrata a feliz posição de todos do povo do Senhor. Uma porção diária é tudo o que o homem realmente precisa. Olha, a subsistência contínua, que foi a promessa. Uma porção de cada dia, no seu dia. Mas só um dia? Não. Todos os dias da sua vida.
Você crê nisso? É fé. Você crê nisso? Deus não nos dá o que é para ser dado amanhã. Não tem como utilizar. E a gente chega no final do dia como hoje, irmãos, nós chegamos felizes, porque até aqui nos ajudou, porque hoje o Senhor nos sustentou. Quando a gente acorda, eu não sou muito de fazer stories, mas eu fiz um stories lá, né? Tirei uma foto de um pão, um café com leite e disse, graças a Deus por mais um dia. Quando a gente acorda feliz por mais um dia, por uma refeição. Não é para pensar, Senhor, será que ano que vem eu vou ter o meu sustento? Ou será que daqui 14 dias eu estarei vivo? Nada disso. Tudo está nas mãos do Senhor. Nós não precisamos do suprimento mais do que para o amanhã. Mateus 6,34, falando sobre esse tema, que eu disse que é só um ponto, ele diz, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações ou seu cuidado, basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,25 também, falando a respeito desse tema, ele diz, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que é a vez de comer, beber, nem com o próprio corpo quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? O tema que é a vida é mais. A vida é mais do que o quê? Do que as vestes, do que o comer, do que o beber. A vida é mais. E parece que é o contrário. A vida não está importando. Está importando o que eu estou vestindo, se eu tenho saúde, se eu tenho comida. A vida é mais importante. E quando ele diz vida aqui, irmãos, não se trata simplesmente de vida física. Ele está falando da vida num contexto geral. A vida é a vida em Deus, é a fé, é essa esperança em Deus. A vida é o reino de Deus. A vida é praticar a justiça. O mais importante é a vida, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não é essa vidinha, será que abre e fecha? Será que... Eu não estou minimizando, desculpe, irmão, eu falo assim, a gente tem que reforçar, senão depois dá problema. Mas não é nós individualmente ficarmos pensando apenas em algumas coisas, mas é nós concentrarmos a nossa vida com fé. Quando? Hoje. Quando você limita a sua preocupação, a sua atenção, o seu trabalho para o hoje, sua vida se torna muito diferente. Hoje dá para suportar. Por mais que seja difícil hoje, nós vamos carregar, porque Deus vai nos ajudar. Seja como for. Se hoje não temos dinheiro, se hoje não temos saúde, se hoje nós estamos enterrando um parente falecido, hoje o Senhor vai nos suportar. O que vier, vai nos sustentar. O que vier amanhã, vamos deixar para amanhã. Isso é fé. A vida é mais. A vida é mais. Eu vou encerrar por aqui, irmãos. Pedir para aqueles que têm o livro, leia a mensagem de hoje e de amanhã. Eu acho bom escrever o livro um ano antes, porque ninguém pode falar que eu escrevi para falar alguma coisa, para carapuça para alguma coisa. Mas as mensagens de hoje e de amanhã, elas falam muito sobre essa questão de confiar em Deus. O livramento vem, é uma das mensagens. E ela fala sobre isso, que é nas aflições, é na preocupação, é que nós nos mantemos firmes no Senhor. Nessa semana, na reunião de oração, na segunda-feira, eu citei o texto de Ana, que está lá em 1 Samuel, capítulo 1, e um versículo, quando Ana é confrontada a respeito de que se ela estava bêbada, porque ela começa a orar, e mexendo sua boca, e Samuel pergunta, você está bêbada? E ela diz, não, eu sou uma mulher muito atribulada, sou uma mulher de espírito, eu não bebi nada.
Eu venho me derramando perante o Senhor. Depois ela diz: é pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. E na reunião de oração eu disse que quando há excesso de aflição, há excesso de preocupação, é o momento em que a gente mais clama ao Senhor, mais busca essa comunhão com o Senhor. É a oportunidade, não de reclamar, mas de ter uma conversa mais longa com Deus. Eu não sei quantos vão poder ficar em casa ou são obrigados a ficar em casa, mas independente de ficar em casa, você sempre terá um tempo. Coloque diante de Deus, gaste mais tempo com Deus, peça a Deus. Ana tinha um pedido, que Deus lhe desse um filho. Coloque diante de Deus seus pedidos, certo de que se nós nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, em tempo oportuno Ele vai nos exaltar. Se nós lançarmos a nossa ansiedade sobre o Senhor, Ele vai nos cuidar. E Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 6 e 7. Ele tem cuidado de nós. Amém?